já é um gráfico melhor, já é um gráfico mais bacana do que estava. Fala pessoal, beleza? Wagner aqui. No vídeo de hoje eu vou começar com vocês uma série sobre gráficos, tá? Como vocês podem trabalhar gráficos no Excel. Eu vou mostrar vários exemplos e não somente explicando passo a passo. Eu acho importante você saber, você entender por que utilizar um gráfico e não outro. Por que tal gráfico é melhor do que aquele outro gráfico? Qual que eu uso, tá? Para essa minha situação? Às vezes, o meu exemplo é simples, mas se você pegar os dados que você trabalha, você vai conseguir entender porque alguns dos meus exemplos vão ser parecidos com os tipos de dados que vocês têm. Tá bom? Mas entender qual é o melhor gráfico possível para cada situação é importante para você aí que está no mercado de trabalho, está tentando aprender a fazer gráficos, né? Isso vai ser relevante em algum momento para você. Bom, nesse primeiro exemplo, eu trouxe três situações que na verdade é a mesma situação, que está sendo tratada de três formas diferentes. Tá? Então aqui a gente tem alturas de pessoas, tá? Temos o nome das pessoas e as alturas que foram medidas. Então um exemplo bem simples, tá? Sem muito, para a gente não precisar pensar muito em que isso pode acontecer, mas mais para a gente entender o gráfico em si. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou clicar, vou selecionar a minha tabela, inserir e gráficos. A primeira opção que o Excel te dá aqui em gráficos, tá? São os gráficos recomendados. Por que gráficos recomendados são interessantes? Porque geralmente o Excel já entende qual que é a sua tabela e já tem uma noção do que o pessoal mais usa, né? Então ele dá algumas sugestões de gráficos. Legal? Legal. Mas eu acho mais interessante você mesmo tentar definir qual que é o melhor gráfico para a sua situação. Então, quando você clica em todos os gráficos aqui, ó, o Excel te dá várias opções, algumas ele nem entende o que está acontecendo ali, né? Nem te dá um gráfico direito, mas ele te dá várias situações e aí você escolhe qual que é o melhor gráfico. Tá? Por exemplo, aqui em gráfico de colunas, ele te dá várias opções aqui em cima, tá? E dentre essas opções, às vezes ele te dá duas ou mais opções aqui embaixo. Então você pode optar por esse ou você pode optar por esse. Basta você tentar entender qual que é o melhor para você aí, tá? Então eu sugiro a você, sempre que for fazer um gráfico novo, vir aqui e ver as opçõezinhas, tá? Dá uma olhada aí nas opções que o Excel te dá para você tentar entender. É interessante também ler um trabalho, ler um relatório, alguma coisa da sua área e ver quais são os gráficos que o pessoal costuma usar. Não quer dizer que é o melhor gráfico sempre, mas se você está usando um gráfico que muitas outras pessoas utilizam, a chance de você cometer um erro ou fazer um gráfico que não é o melhor ali diminui bastante. Tá? Nesse caso aqui, eu ainda vou fazer diferente. Eu vou clicar em cancelar, eu vou clicar em inserir, já selecionei aqui, e eu vou clicar aqui, ó, tá? Porque eu quero fazer um gráfico de colunas. Eu sei que esses dados eu posso fazer um gráfico de colunas que não vai ter muito problema. Eu vou escolher esse primeiro. A diferença aqui desse para esse, ó, do coluna 2D para coluna 3D, é simplesmente que um aparece em duas dimensões e o outro em três, né? Aqui aparece como se fossem várias caixinhas, né? E aqui em cima é barras mesmo, né? Barras aí colocadas verticalmente. Então eu vou fazer esse primeiro aqui só para a gente não perder muito tempo. Cliquei e aí o que acontece? Aqui no gráfico, pessoal, ele aparece geralmente um título. O que é o título? O título geralmente é quem está aqui, ó, tá bom? Quem está no eixo Y do gráfico. Então, no caso, as alturas estão no eixo Y, tá bom? E quem vai ficar aqui no eixo X? No caso, o nome das pessoas. Então, primeiro você coloca o nome, depois você coloca as alturas, para que os nomes saiam aqui embaixo, tá? De modo geral, essa é a forma tradicional de organização de dados. Mas se você quiser, você pode organizar os dados dessa forma aqui, ó. Só vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu organizei os dados de uma outra forma diferente, coloquei a altura aqui e o nome das pessoas aqui, vou selecionar e vou fazer o mesmo tipo de gráfico, só para mostrar para vocês que não muda, tá? Então, assim, Wagner, qual que é o melhor jeito de organizar os dados? Na verdade, dos dois jeitos funcionam, tá? Eu prefiro assim, porque para a maioria das vezes é mais fácil da gente entender e interpretar.
Mas se você fizer assim, para a maioria dos gráficos do Excel não vai ter problema nenhum. Tá? Mas, de antemão, eu acredito que assim é o melhor jeito. Tá? Eu só vou deletar aqui, para não ficar dois gráficos na nossa tela. Wagner, e agora? Né? Eu selecionei o gráfico de colunas. O que eu posso fazer para melhorar esse gráfico? Pessoal, depende do que você quer. Tá? Se são pessoas aleatoriamente, que você pegou esses dados aqui, são pessoas aleatórias, não tem uma ordem definida, você pode simplesmente pegar e falar assim, não, eu quero fazer, organizar esse gráfico do menor para o maior ou do maior para o menor. Basta você selecionar aqui as alturas, você clica aqui e classifica ou do menor para o maior, ok? Ou do maior para o menor. Tá? Notem que quando eu faço isso, o Excel pergunta, você quer expandir a seleção? O que é expandir a seleção? Você quer que mude só isso daqui ou você quer que mude os dois? Tipo, Murilo está ligado com 1,79? Flávio está ligado com 78? Está. Então você clica em expandir seleção. Tá? Basta, para não alterar mais nenhum dado do Excel, basta que tenha uma coluna separada aqui do que está ao lado e uma linha separada do que está abaixo, tá? Então não vai ter muito problema. Aí já ficou um gráfico mais legal, tá? Você tem aqui, tipo uma escadinha, né? E essa escadinha aqui dá para você perceber, por exemplo, que homens parece que geralmente têm alturas maiores do que mulheres. Claro que a nossa amostra aqui, nossa amostragem é pequena, são só 6 pessoas. Mas só a título de informação aqui já dá para perceber isso. Bom, Wagner, tá, tudo bem. Eu tenho aqui mulheres, homens e alturas. Só que, na verdade, para mim não interessa saber exatamente a altura de cada pessoa. Para mim interessa comparar homens com mulheres. Opa, então você não está só querendo entender o que está acontecendo, você já tem uma pergunta ali. Será que homens são maiores que mulheres? Ou será que tem diferença na altura de homens e de mulheres? E aí o que você poderia fazer? Ao invés de colocar o nome das pessoas, você pode organizar assim, Então, o que eu fiz aqui nessa minha segunda coluninha aqui? Eu peguei a altura de homens primeiro e depois a altura de mulheres, tá? Nesse caso aqui, meu primeiro homem foi Jorge, então ele está aqui, Flávio, então ele está aqui, e Murilo, então ele está aqui. Só que por que eu chamei simplesmente de homem? Porque não tem diferença. Eu só quero saber a altura de homens, então não interessa o nome da pessoa. E aqui eu coloquei as alturas das 3 mulheres. Quando eu fizer um gráfico desse, vou fazer o mesmo gráfico para vocês verem as diferenças aqui. O que aconteceu? Ele colocou agora homem, 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 mulher, mulher, mulher. É um gráfico bacana? É um gráfico legal? Bom, gente, você poderia fazer a mesma coisa que você fez ali, né? Organizar, por exemplo, do menor para o maior. Vai dar o mesmo gráfico, só que ao invés dos nomes aqui, a gente tem o gênero, se é mulher ou se é homem. Mas acrescentou o que de informação? Você queria comparar homens com mulheres, mas deu o mesmo gráfico. E aí, né? Quando você quer comparar grupos, e aqui você tem 2 grupos diferentes, homens e mulheres, tá? Quando você quer comparar grupos, é útil você calcular a média. Então, o que eu fiz aqui do lado? Eu calculei a média de homens e a média de mulheres. Eu vou fazer aqui com vocês, igual. Média de homens e aqui igual média de mulheres. É porque eu organizei do maior para o menor, né? Então, mudou aqui. Quando você faz isso, você pode selecionar, inserir. E eu vou fazer o mesmo gráfico. Mas agora, o que ele fez? Ele colocou aqui homem e mulher. Então dá para você perceber que para essa minha amostragem, homens realmente têm alturas médias, geralmente maiores do que mulheres. O que aconteceu? Por que o gráfico de colunas ele é interessante? Porque você pode usar ele de diversas formas diferentes. Você pode colocar todo mundo, todos os seus dados juntos, ou você pode organizar ele em grupos. Tá? Aqui eu organizei em 2 grupos, homem e mulher. E eu fiz um gráfico de médias. Gente, calcular a média e fazer um gráfico baseado na média é muito importante, tá? Mais à frente eu vou mostrar algumas
não vou dizer complicações, mas algumas alternativas de você usar a média que é extremamente útil e importante para vocês, tá? Inclusive muito utilizado em todas as áreas do conhecimento que tem números, tá? Então, essa é uma forma bastante interessante de você estar organizando seus dados. Pensa, eu quero saber de todo mundo e não interessa o que elas são, ou eu quero separar em grupos diferentes? É muito comum a gente ter que separar em grupos de diferentes idades, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem, tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó, classes de idades. E aqui eu vou colocar algumas possíveis classes de idades, tá? Por exemplo, de 20 a 40 anos, de 20 não, né? Vamos tentar fazer de 21 a 40 anos, de 41 a 60 anos, de 61 a 80 anos. Por exemplo, tá? Então são 3 grupos diferentes. E aqui, por exemplo, você tem a média de massa corpórea. Vamos colocar a massa corpórea em quilos, tá? Sei lá, uma pessoa de 20 a 21 anos, né, tá uma fase boa ali, pesadinho, vai ficando mais velho, vai ficando mais magrinho, vamos supor, tá? Isso aqui é só uma suposição. Então você tem 3 grupos, ó, 1, 2, 3. Então, quando você tem 3 grupos e você tem valores de média, vale a pena fazer um gráfico assim. Note que ele ficou bem parecido, né, com esse gráfico homem e de mulher, só que agora eu tenho 3 grupinhos aqui com valores médios. Isso é muito útil para vocês, tá? Wagner, por que tem que ser média? Pode ser porcentagem também, tá? Aqui poderia ser porcentagem, tá bom? Vamos supor, quantas pessoas do meu universo amostral têm entre 21 e 40 anos? Vamos supor que você tem 40 pessoas. Quantas pessoas têm entre 41 e 60 anos? Vamos supor que tenha 50% de pessoas. E quantas pessoas têm de 61 a 80 anos? Vamos supor que tenha 10% das pessoas. E aí, o próprio Excel, ele ajeita esses grupos para vocês, tá? Então, quando você trabalha com porcentagens ou com valores médios, usar gráficos de colunas organizados por grupos, tá? Que a gente às vezes chama de categoria, tá bom? Grupos ou categorias, é um gráfico interessante para você estar utilizando, ok? Bom, pessoal, agora que vocês já sabem fazer o gráfico de colunas, a gente vai fazer o gráfico de barras, tá? Qual que é a diferença do gráfico de colunas para o gráfico de barras? Na verdade, gente, não tem grandes diferenças não, tá? O gráfico de colunas, as barras são verticais e no gráfico de barra que a gente fala, as barras são horizontais, tá bom? Então aqui eu vou fazer o mesmo gráfico e eu vou colocar aqui um do lado do outro só para vocês verem, né? Então aqui eu tenho feito o gráfico de colunas, as barras verticais, e aqui o gráfico de barras, onde elas ficam horizontais, tá? Qual que é a vantagem ou quando que eu uso um ou outro, tá? Nesse caso aqui, não tem errado ou certo, não. Os dois podem ser utilizados. Por quê, Wagner? Porque aqui eu tenho nomes de pessoas, eu não tenho uma ordem, não tenho uma sequência, tá? Então aqui eu tenho nomes de mulheres, depois nomes de homens, não tem uma sequência bem estabelecida. Então você pode usar qualquer um dos dois. Ah, Wagner, então sempre eu posso usar qualquer um dos dois? Não, calma que eu vou chegar lá, não é sempre não, tá? Eu vou deixar esse gráfico aqui embaixo, tá? E vou fazer um outro gráfico aqui de histograma, de barras, perdão. Gráfico de barras aqui, tá? Então, de novo, apareceu homem, 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 mulher, 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 não informa muita coisa no final das contas, né? Não é melhor do que esse daqui, não é melhor do que esse daqui, porque na verdade você está perdendo informação. Então, talvez você pode usar e fazer o gráfico com as médias. Tá? Notem que tanto nesse gráfico de médias aqui, ó, nesse gráfico de médias, quanto nesse gráfico de médias aqui, dá para você perceber a mesma situação, né? Você percebe que mulheres têm alturas menores do que homens. Mas, vamos lá. Qual dos dois é melhor? Tá? Se a gente parar para pensar na variável altura, ela é medida assim, né?
Se fosse comprimento de alguma coisa, tudo bem, ela poderia ser mensurada assim, mas a altura não, é de baixo para cima. Então faz mais sentido você usar o gráfico de colunas, tá bom? Se você trabalhasse, por exemplo, com o comprimento de alguma coisa, com a largura de alguma coisa, talvez poderia fazer mais sentido fazer este baixo. Mas quase sempre que você tem uma variável quantitativa, ou seja, algo foi mensurado, fazer um gráfico em pé é mais interessante e é mais fácil para o público entender. Geralmente, tá? Não quer dizer que seja sempre. Em algumas situações dá para você fazer um gráfico assim e ficar legal, tá? Mas geralmente prefiro o gráfico de colunas, tá bom? E aqui a gente tem uma terceira situação, onde eu coloquei aqui as classes de pessoas. Vamos fazer o gráfico aqui então de barras. E aí eu vou te perguntar, qual dos dois é mais interessante? Você fazer um gráfico assim, de colunas, onde você tem as categorias aqui, né? 21 a 40 anos, 41 a 60, 61 a 80 anos, ou assim, qual dos dois é mais interessante? E nesse caso, sim, tem uma resposta correta, tá? Diferente desse nosso primeiro caso, onde os dois gráficos servem, vamos dizer assim, nesse caso aqui não é bem assim, tá? Sempre que você tem dados que foram organizados, a gente fala que foram ordenados em uma escala, ou seja, você sabe o que é maior e o que é menor, você prefere fazer o gráfico de colunas. Tá? Esse é melhor do que o gráfico de barras. Por que, Wagner? Porque aqui existe uma ordem, tá? De 21 a 40 anos, de 41 a 60 anos, de 61 a 80 anos. E essa ordem foi organizada literalmente, tá? Tem os mais novos, idades medianas, os mais velhos, tá? Então, para esse caso, você quer comparar esse com esse com esse. Você quer fazer essa comparação. Então, o gráfico de colunas ele é mais direto para você perceber essa comparação. Tá? Esse daqui, não que fique errado, tá? Mas fica mais difícil de você interpretar. Tá? E aqui eu só tenho 3 categoriazinhas, né? Só 3 categoriazinhas. Imagina se eu tivesse várias categorias. Então, quando você consegue organizar os dados do menor para o maior, ou ordenar de alguma forma, vale a pena você fazer o gráfico de colunas, tá? Então fica a diquinha aí para vocês, sempre que a gente falar de dados ordenados, organizados, a gente vai pensar em fazer dessa forma aqui. Se não existe uma organização, tudo bem, tá? Você está comparando diferentes países, não tem uma ordenação clara, você pode fazer ou esse ou esse. Eu estou organizando países baseados em alguma classificação, sei lá, quem tem índice de desenvolvimento humano até 0,4, de 0,4 a 0,8 e assim por diante, tá? Aí, se você ordenou os dados, prefira fazer gráficos de colunas, tá bom? Bom, pessoal, agora que você já tem uma noção boa de qual gráfico escolher, entre o gráfico de colunas ou o gráfico de barras, tá? Eu vou mostrar nesse primeiro exemplo aqui como eu faria para editar esse gráfico, para formatar ele de uma forma que ele fique bacana. Eu vou usar somente um dos gráficos, tá? Eu vou usar somente um dos gráficos aqui como exemplo, então eu vou deletar os demais, só para mostrar para vocês. Primeira coisa, se você quiser deixar o título, pode, tá? Você pode vir aqui e alterar esse título, por exemplo, você pode colocar alturas de pessoas, não tem problema nenhum. Mas uma coisa que está faltando nesse gráfico aqui é que quando a gente vai fazer um gráfico, é interessante que o eixo Y tenha a nomenclatura dele aqui. Então o que eu vou fazer? Você seleciona o gráfico e você pode clicar aqui em gráfico de design, tá? Vai abrir uma caixa, um monte de caixas na verdade, onde você pode formatar esse gráfico aqui, tá bom? O que eu recomendo para você? Existem formatações rápidas aqui, onde ele já formata o gráfico de maneiras que são bacaninhas para você estar utilizando. Tá? Então, se você quiser alguma formatação um pouco mais rápida, você pode. Por que eu não uso esse layout rápido? Porque geralmente eu quero fazer o gráfico de um jeito um pouco mais detalhado do que o Excel faz. Tá?
Uma outra opção que você pode fazer também é, dentre esses estilos de gráficos aqui, ó, tentar achar um que você goste, tá? Às vezes esse daqui tem um sombreamento, você pode clicar aqui para baixo, às vezes esse daqui, ó. Mas eu garanto para vocês que você consegue fazer melhor, consegue fazer mais bacana do que esses gráficos que o Excel fornece para você, tá? Como opções. Então eu vou deixar a primeira opçãozinha aqui e eu vou colocar as alturas no eixo Y. Cliquei aqui, gráfico design, vou clicar em adicionar elemento do gráfico. Pessoal, tem várias coisas que dá para você adicionar aqui. Tá? Dá para você adicionar os eixos ou tirar os eixos. Olha aqui, eu cliquei em eixo, dá uma olhada no eixo horizontal. Tá vendo que está sumindo no nome das pessoas? Então ele está selecionado, se eu clicar ele some. Se eu for lá e voltar, ó, e clicar, ele aparece de novo. Mesma coisa em relação ao eixo Y. Se eu clicar aqui, ó, se eu clicar aqui, ele some o eixo Y, tá vendo? Mas no nosso caso é muito importante deixar, tá? E aí o que que falta? Falta o título do eixo Y, né? Então eu vou clicar aqui, ó, em título do eixo Y e aqui eu vou colocar alturas. E é muito importante você colocar a unidade, tá? Nesse caso as alturas foram mensuradas, foram medidas em metros, tá? É muito importante você lembrar de colocar isso daqui. O que mais a gente pode melhorar nesse gráfico, tá? Tem algumas coisas aqui que talvez não sejam muito bacanas, né? Por exemplo, a altura 1,85 e 1,8, né? Por que não está padronizado isso daqui? Você pode selecionar, botão direito, aqui você pode formatar eixo, vai abrir uma caixinha aqui do lado, ó, e nessa caixinha aqui do lado você pode clicar nessas três barrinhas, e nessas três barrinhas você vai encontrar algumas opções aqui embaixo. Eu vou na última opção, só para mostrar para vocês aqui, ó. Está selecionado geral. Não, eu não quero geral, eu quero número, tá? E eu quero com 2 casas decimais. Note que aqui ele já colocou as 2 casas decimais, tá? Outra coisa que às vezes você pode achar meio estranho, por que as alturas não estão começando do zero, né? Elas estão começando do 1,40. O Excel ele tenta fazer o gráfico ficar bonito, então não necessariamente ele começa do zero. Para você conseguir ver as diferenças que você quer visualizar no gráfico, às vezes ele começa numa determinada altura. Nesse caso, ele colocou no mínimo 1,4, mas se você quiser pode colocar 0, tá? Note que ele colocou o 0 aqui no eixo Y, tá bom? Isso vai muito do que você está querendo mostrar. Às vezes é interessante começar do zero, mas nesse caso eu concordo com o Excel. A gente não precisaria começar do zero, tá? Fica até melhor se você começar numa altura maior aqui. E aí o gráfico dá para você ver melhor, né, quem são os maiores, quem são os menores, assim por diante. O que mais você pode fazer aqui? Você pode eliminar essas linhas horizontais, tá? Você pode simplesmente selecionar nela e eliminar. O que mais que está faltando aqui, que está incomodando? Cadê o eixo Y, né? Cadê a barrinha do eixo Y? Vamos lá. Clica aqui. Selecionou a caixinha do Y, botão direito, formatar eixo. Quando ele formata o eixo, ele abre essas opções aqui. Agora eu vou clicar aqui, ó, em linha de preenchimento, tá? Vou colocar em linha. Tá vendo que não tem nada? Tá no automático e sem nada? O que eu vou fazer? Linha sólida. Vou colocar aqui, por exemplo, preto. Tá vendo que agora apareceu a linhazinha ali, ó, tá? Ah, Wagner, mas essa linha agora está preta e essa linha aqui embaixo do Y, do X, perdão, está cinza. Bom, seleciona ali, seleciona o preto, tá? Então, o que acontece? Quando você vai alterar alguma coisa, já tente alterar tudo. Então, nesse caso aqui, eu alterei aqui e já alterei aqui, tá? Já alterei os dois na mesma opçãozinha, tá? Ó, ele vem e ele fica na mesma opçãozinha desde que você clique um eixo e em outro eixo, tá? Facilita um pouco a vida. Outra coisa que às vezes está incomodando, vou mudar o tamanho da letra, né? Vamos aumentar o tamanho da letra aqui, vamos botar 14, né? Porque agora fica mais fácil de ler. Ixi, Wagner, mas os números aqui, ó, será que é legal deixar os números aqui? Às vezes não. Clica no gráfico, design de gráfico, adicionar elemento gráfico, e aí você pode vir aqui, ó, em rótulo de dados. Os rótulos de dados, eles estão internos, tá?
Em algumas situações é interessante, mas geralmente, né? Geralmente a gente coloca em cima, ou então tira, às vezes nem precisa, mas geralmente a gente coloca em cima do gráfico. Eu acho que é uma maneira boa de você estar organizando ali, tá? Sempre pense o que mais você pode fazer para o gráfico ficar mais bacana. Por exemplo, nesse caso, eu acharia interessante que a pessoa com a menor altura tenha uma cor diferente, tá? Então você pode ou clicar aqui em qualquer lugar e mudar a cor, só que se você fizer isso, ele vai mudar a cor de todo mundo, tá? Ou você pode selecionar só uma barrinha, clicando na barra, selecionou todo mundo, e na barra de novo, e aí você altera a cor, tá? Opa, e aí você altera a cor aqui, ó, em página inicial, e aí você muda a corzinha. Então, quando você faz aqui, voltando, quando você vem em design de gráfico e altera a cor, ele altera de todo mundo. Quando você clica aqui, dá outro clique, vem em página inicial e altera o preenchimento, ele muda só de um, tá? Dá para você fazer isso pela caixinha aqui do lado também, tá? Se eu vier na caixinha aqui do lado e colocar preenchimento, eu consigo alterar a cor aqui, tá vendo? Vou colocar aqui em vermelhinho. E não só isso, tá? Às vezes você quer também alterar a cor da borda, porque aqui está sem borda, né? Vamos colocar uma borda bem espalhafatosa, uma borda azul e aumentar de tamanho bastante, só para vocês verem. Tá vendo que agora tem uma bordinha aqui? Uma outra coisa interessante, na maior altura você coloca lá também. Vamos colocar aqui uma borda também azul, só que eu vou colocar um preenchimento verde, só para ficar diferente, tá? E aí o gráfico já fica um pouco diferente aí, às vezes fica mais bonito, enfim. O que mais que dá para fazer? Dá para fazer muita coisa, tá? Às vezes você não precisa do título, e geralmente não precisa do título, porque aqui já está em informação, ou então você vai ter uma legenda aqui, onde você mesmo vai escrever, né, o que é a figura 1, então às vezes não precisa, assim pode ser que fique melhor. Você pode selecionar aqui, e ao invés de mudar colorações apenas, tá? Você pode colocar transparências. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma transparência. Opa, estou colocando transparência na borda. Eu quero... Não, vai na borda mesmo. Vou colocar aqui uma transparência na borda. Ó. Dê uma olhada aqui, ó, nessa bordinha e nessa bordinha. Note que ela está variando conforme você muda aqui, né? Se você for para preenchimento, você pode alterar aqui, né? Ao invés de ser preenchimento sólido, você pode, por exemplo, né, fazer um preenchimento em gradiente. Quando você faz o preenchimento em gradiente, deixa eu só aumentar aqui, ó, você pode vir e tem algumas opções. Ó. Essa daqui, por exemplo, começa preenchido e sobe sem preenchimento. Vamos fazer um pouco diferente aqui. Vamos fazer essa daqui, ó, onde ela começa pouco preenchido e aumenta o preenchimento lá em cima, né? E aqui você pode mudar a cor de novo, né? Quando eu fui fazer ali, acabou que saiu a cor. Ele aparece quando você vai fazer o gradiente, ele aparece umas colorações aqui embaixo. E aí dá para você colocar, por exemplo, estava verde, né? Então aqui embaixo eu vou colocar um pouco verde, aqui aumentando para esse verde aqui um pouco mais escuro. Se você dá outro clique, ele aparece outro aqui, ó. Se você arrastar, ele arrasta. Mas se você vai clicando, ele vai aparecendo vários. Eu vou só aumentando a tonalidade do verde. Só aumentando a tonalidade do verde, até colocar o preto no final, só para vocês verem como que fica, né? Então dá para você fazer esses contrastes, às vezes fica interessante. E às vezes fica muito mais da hora do que você simplesmente fazer as opções do Excel ali, tá? O que mais que dá para mudar? Se você quiser mudar o fundo, você pode. Eu cliquei aqui atrás, ó, e ele está com o fundo automático branco. Você pode selecionar, por exemplo, uma imagem, tá? Essa imagem pode ser uma imagem já típica do Excel, ou algum preenchimento padrão do Excel, tá? Só mostrando aqui para vocês. Aqui todos vão ficar muito feios, tá? Mas se você clicar em inserir de um arquivo, você pode ir em algum arquivo do seu computador, num arquivo aleatório aqui, ó, só para vocês verem como que fica, tá? E aí você colocou uma imagem de fundo, tá bom? Você pode fazer a mesma coisa só com essa caixa aqui de dentro, tá?
Você pode, por exemplo, colocar preenchimento de imagem só dentro da caixa. Vou colocar um aqui, ó. Vou colocar o daquele mesmo do Brasil, só para vocês verem a diferença. Agora a imagem apareceu só dentro da caixa. Isso aqui melhora a qualidade do seu gráfico. Então é um gráfico mais simples, agora é um gráfico um pouco mais complexo. Estou falando para você colocar, né, o gráfico do Brasil aqui atrás do mapa do Brasil. Não, às vezes você coloca outra coisa ali, uma outra figurinha e tal. Mas já é um gráfico melhor, já é um gráfico mais bacana do que estava. Então aqui eu simplesmente fiz uma edição, tá? Eu fiz uma ediçãozinha. Talvez eu deixaria esse gráfico desse jeito aqui. Se você comparar com os meus primeiros gráficos, esse eu acho que está bem melhor, tá? E eu nem gastei muito tempo aqui. Então, basicamente, quando você clica em cima do gráfico, ou quando você clica em algum pedaço do gráfico, em algum compartimento do gráfico, o Excel abre algumas opções, e aí nessas opções você pode estar alterando, tá? Alguma coisinha que você queira ali. Nesse caso, o principal para você alterar é a borda de cada barrinha, tá? E o preenchimento de cada barrinha. Mas existem outras coisas que, se você quiser, você pode alterar. Se você seleciona o eixo, por exemplo, e clica nessas 3 barrinhas aqui, ó, tá? Você consegue alterar, por exemplo, a marca de escala. Aqui, tá vendo que a escalinha está indo para fora? Às vezes você acha mais interessante ela ir para dentro, tá? Voltada para dentro do gráfico. Mesma coisa essa aqui de baixo, ó. Vou clicar aqui, vou colocar interno também. Às vezes a pessoa acha interessante fazer isso, tá? Eu coloquei o secundário, né? Coloquei o principal agora interno. Mesmo caso aqui, né? Às vezes você quer colocar o secundário também. Então você coloca aqui, ó. Tá vendo que agora apareceram não somente as escalas principais, como secundárias, né? Então fica mais delimitado aqui as diferenças. Dá para fazer isso também. Se você clica em rótulo, por exemplo, você pode colocar o rótulo de um lado, o rótulo de outro, tá? Sem rótulo, diretamente aqui. Tá? Geralmente eu coloco próximo ao eixo, é assim que o Excel passa. Número eu já mostrei para vocês, né, que dá para você mudar a numeração. Vou fazer isso outras vezes, por isso que eu não estou gastando tanto tempo nesse gráfico aqui. Então, nesse videozinho aqui, já mostrei para vocês como adicionar alguns elementos. Não mostrei todos, tá? Mas alguns, outros eu vou mostrar mais para frente em outros gráficos. A gente viu algumas dicas aí entre usar histograma e usar gráfico de colunas. E nas próximas aulas eu vou mostrar outros exemplos que às vezes são mais próximos aí à área de atuação de vocês. Ok? Um abraço, tudo de bom.